Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que está lá no livro de Provérbios 27:17, que nos diz assim a palavra: As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Essa na linguagem atual. Agora, na linguagem Almeida: afia-se o ferro com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Na linguagem Palavra Viva, VIV, diz assim: como duas lâmpadas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Nessa última versão aqui, ó, Palavra Viva, ela fica um pouco maior, mais completa, né? Dá pra gente entender mais. Mas eu fico mais com, pra mim, me acerto mais com a linguagem atual, tá? Linguagem atual. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então é uma linguagem que dá um maior entendimento pra gente deste versículo. E este versículo aqui eu achei muito importante, queridos. Ele traz pra gente um ensinamento muito importante. O que ele fala aqui para nós? Que é necessária a nossa convivência e que a gente tem que dar importância para o que as outras pessoas falam, porque a gente aprende com elas. Então, às vezes a gente vai ouvir uma pessoa falar e a gente não quer nem escutar às vezes, né? Eu já vi pessoas que estão ouvindo outra pessoa falar e porque ela cometeu um erro, ela não quis nem escutar o que a pessoa está falando. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa que tomou essa atitude também não erra? Todos nós, queridos, vamos errar, vamos falhar numa área ou outra, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, porque nós somos pessoas imperfeitas. Todos nós temos qualidades e defeitos, todos nós temos habilidades e limites. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa discorrendo sobre algum assunto, discorrendo da palavra de Deus, algum assunto que a gente acha pertinente para o nosso conhecimento, e a gente começa a observar e ver o que a gente pode aprender. Eu faço assim, eu vejo o que eu posso aprender. Se eu ver que essa pessoa cometeu algum erro que eu não concordo ou que está em desacordo com a palavra de Deus, que é o assunto que mais me interessa, o que eu faço? Eu não passo, não quero mais dizer, porque cometeu um erro. Porque às vezes a pessoa cometeu um erro e vários acertos. Então eu vou aprender com aqueles acertos que ela cometeu. Né? Mas eu já vi pessoas que são totalmente intolerantes. A pessoa fez um erro, aí ela não quer mais ouvir. E ela perdeu às vezes um monte de preciosidade, um monte de coisas boas que podia ter aprendido com aquela pessoa. Porque Deus nos fez assim, para aprendermos uns com os outros. Deus nos fez assim, queridos irmãos, para nos comunicarmos uns com os outros. Nós somos seres dependentes de comunicação. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado, sem poder conversar com uma outra pessoa, sem poder trocar uma ideia, sem poder trocar uma experiência. Todos nós, Deus nos fez assim, para nós convivermos uns com os outros. Então é por isso que a Bíblia diz que um homem, um amigo, afia o outro amigo. Porque nós podemos aprender. Sempre vai ter uma pessoa que vai ter algo para nos ensinar que a gente não sabe. Então a gente nunca pode pensar assim, eu sou absoluto, eu não preciso de ninguém. Não, nós precisamos. Outras vezes a gente vai julgar a embalagem, a forma externa, com que a pessoa que vai trazer a comunicação se apresenta, porque a nossa forma externa também traz uma mensagem, também comunica. Né? Então, às vezes, a gente olha a pessoa de uma forma como ela está, vestida, como ela está, a imagem dela, e a gente também julga. A gente pensa, não quero ver isso aí, porque essa embalagem, esta forma estética não está de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho certo. Mas às vezes, queridos irmãos, a pessoa traz um conteúdo muito importante, independente da aparência dela. E às vezes Deus escolheu aquela pessoa também. Não é sempre, mas às vezes é. Nós vemos um exemplo disso na Bíblia Sagrada, né? Quando ali o Samuel foi ungir um rei para ficar no lugar de Saul. O que a gente vê ali?
que ele olhou e pensou, não, deve ser o Eliabe, olha a aparência dele, como é bonita a aparência dele. Com certeza deve ser ele, ele tem porte de rei, ele tem aparência de rei. E não era ele, era o Davi. E se ele fosse ver com seus olhos humanos, jamais ele escolheria Davi. Mas Deus escolheu Davi. Então, às vezes, a gente tem essa mania também, né? De julgar pela aparência da pessoa, julgar pela embalagem. E às vezes Deus tem um propósito naquilo ali, só ainda não foi transformado de acordo com a vontade dele. Ou já está de acordo com a vontade dele, né? Porque a gente tem que entender que o nosso pensamento não é o mesmo pensamento de Deus. Nós somos seres limitados, nós somos seres imperfeitos. Então é isso que eu sempre procuro compreender na minha convivência com outras pessoas, para não errar, para não às vezes perder uma preciosidade por causa de julgar as pessoas pela embalagem, tá, queridos? Então a gente vê que a gente aprende e podemos aprender com qualquer pessoa, desde que a gente consiga ter paciência para ouvir o que aquela pessoa quer passar. Como o apóstolo Paulo falava, o que é bom a gente pega, a gente toma para nós. E o que não é bom a gente esquece, a gente joga fora, né? Nós temos que ter a visão de Deus. Pedir, Senhor, me ajuda a enxergar com os teus olhos, me ajuda a ver com a tua visão, né? Me ajuda a ter a tua mente, a entender com o teu entendimento, porque nós somos falhos e limitados, mas Deus é perfeito e Ele nos aperfeiçoa a cada dia. A Bíblia também diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim, né? Então essa é a nossa esperança, que um dia nós não vamos mais ser assim como somos imperfeitos, que a gente sempre vai errar numa coisa ou noutra, numa área ou noutra. Por isso que a gente precisa uns dos outros, por isso que a gente não pode se achar absoluto, a gente não pode se achar dono da verdade. Embora nós expressamos a verdade da palavra de Deus, aquele que prega a palavra, nós levamos essa verdade, mas a palavra de Deus é perfeita, mas nós não somos imperfeitos, nós somos imperfeitos. Isso que nós temos que ter em mente, porque às vezes a gente não consegue entender também totalmente e a gente não consegue saber totalmente sobre todos os assuntos, sobre todas as áreas, porque somos imperfeitos. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita, amém, queridos irmãos? Então, vamos pegar isso para nós. Não vamos julgar as coisas antes da gente ouvir tudo. Não vamos ser impacientes. Não vamos procurar compreender as pessoas, procurar absorver aquilo que tem de bom, aquilo que a gente pode aprender uns com os outros para nos melhorarmos a cada dia, amém? Deus abençoe.